Bom, gente, bom dia para todos. Com muita alegria, estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse. Eu agradeço a presença de todos, agradeço os nossos web amigos que fomentam esta audiência tão importante para nós. Eu peço inicialmente desculpas por semana passada. Abre ali, ó, estão fechados aí atrás. Semana passada a gente não pôde fazer o estudo em função de estarmos em viagem. E hoje nós vamos retomar exatamente naquele ponto que nós paramos, no capítulo 9. Hoje o tema intitulado A Voz do Sexto Anjo. Nós trabalhamos na última semana até o 11º versículo do capítulo 9. Então, eu vou fazer a leitura do primeiro versículo do capítulo 9, só para a gente relembrar alguns aspectos, e vou pular para a leitura do versículo 12, que fecha a primeira metade deste capítulo. Eu vou explicar. Então vamos lá, primeiro versículo, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vocês vão se recordar que nós trabalhamos no primeiro movimento desse versículo com a interpretação desse verso, que trata então da abertura, da atuação do quinto anjo. O quinto anjo, na verdade, o número 5, representa a condição do espírito que está pronto. 5 sentidos: cabeça, 2 braços, 2 pernas, a definir uma dinâmica que favorece as condições para que haja o trabalho renovador. Mas, porém, ainda está dentro de um plano, vamos dizer assim, um tanto quanto filosófico para os grandes desafios. Simplificando, reunimos os elementos, estamos prontos, mas ainda não estamos com o pé na estrada. Nesse sentido. Trabalhamos também aspectos que envolvem a capacidade de operar diante dessa desenvoltura, destas aquisições que remontam à elaboração mental. Vivemos baseados nas nossas aquisições. A realidade do espírito, ela se expressa no seu campo mental. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas que ele se refere, no âmbito da evolução, principalmente está no campo íntimo. Então nós vamos estagiando em moradas. Algumas moradas estão bem organizadas, outras nem tanto. Então vamos imaginar que as nossas aquisições, as nossas experiências, representam as moradas já bem consolidadas. Aquele campo que ainda somos neófitos, nós estamos aqui no Apocalipse, com esse número 5 do quinto anjo, estabelecendo todo o mecanismo para que a gente opere nesta morada que não está organizada. Aonde que nós vamos buscar os recursos para trabalhar nessa morada ainda não organizada? Na casa que já está edificada sobre a rocha. Os pilares estão bem fundamentados, certo? Só que o quinto anjo, ele vai nos trazer a ideia de trabalharmos na nossa intimidade, no abismo. Nós trabalhamos aqui aspectos importantes no que remontam
ao mergulho no nosso inconsciente. Tá correto, Júlio? De acordo. E esse processo é complexo, porque nós vamos entrar num terreno que a gente ainda não tem autoridade. Você vai mergulhar no passado para buscar aquelas experiências que precisam de ser buriladas, porque somos espíritos ainda em estágios de imperfeição, certo? Então você viaja no tempo. Você vai lá nos tempos da Jezabel com Acabe, né? Que está passando a novela aí da Record. Por que está passando essa história? Por que está sendo resgatado esse período? Por acaso? Simplesmente para preencher a programação da TV? Não. Não, é para ensinar, para trazer questões da história, da Bíblia, dentro de um contexto religioso, para fomentar conhecimento para aqueles que vão ficar citando estas passagens. Tudo isso faz parte. Está tudo certo. No nosso estudo do Apocalipse, resgatar Jezabel e Acabe representa trabalhar aspectos da nossa intimidade, que remonta o Acabe, aquele que era rei, que tinha como compromisso defender o seu patrimônio, a sua nação, no caso judaica. Jezabel vinha de um outro mundo, lá aonde o paganismo imperava, muitos deuses. Então, quando ela vem para a Judéia, quando ela vem casar com Acabe, ela traz os princípios que foram fomentados na história dela e que vão criar um conflito ideológico com os judeus, porque ela vai querer trazer o Deus, os deuses, e no meio judaico o princípio é monoteísta, é um Deus só. Obviamente, com todas as questões de ordem primitiva daquele tempo, se estabelece uma batalha, uma guerra que vai gerar morte, que vai gerar dúvidas e inseguranças, ou seja, um período de testemunhos. Aí vai surgir a figura do profeta Elias. O profeta Elias representa para nós aqui agora, vamos dizer assim, aquele aspecto que brota da intuição do ser em busca de uma novidade, um anseio de um mundo melhor, de um futuro progressista. O Elias profetiza, ele vai lá no futuro, ele entra em conexão com o próprio Cristo e vai trazendo uma revelação para aquele povo. Ele chama a atenção dos pagãos e, ao mesmo tempo, ele chama também a atenção dos que conheciam a lei, que eram os judeus. Que na história vai ficar parecendo que eles se tornam vítimas da não habilidade, da ineficiência do rei, que na verdade ele casa com a rainha Jezabel e ele fica fascinado por ela. O princípio da história é esse. Ela o encanta e passa a dominá-lo. Aliás, diga-se de passagem, a minha memória aqui está sendo acionada, nós já estudamos a história de Acabe e Jezabel aqui no Apocalipse, nos sábados de manhã. Lá atrás, basta pesquisar os vídeos aí. Porque a Jezabel é citada no Apocalipse. A figura da Jezabel ela é repetida ao longo da Bíblia como símbolo da conspurcação, da adulteração que Acabe se enovelou. Certo? Então, o símbolo do sentimento da Eva que confunde a razão de Adão. Pois bem, só para completar a questão histórica e espiritista.
Essas histórias vêm à tona não só para atender os anseios culturais, religiosos. Significa que aqueles tempos, bolsões de espíritos, Sim. ideias, vibrações, apertaram o botão play e elas vieram para a sociedade. Para que a gente trabalhe com estas histórias. Aí eu vou dizer que boa parte de quem está assistindo a novela fez parte do contexto. Mas não importa. Espíritos vinculados àquele processo estão sendo atendidos. Em função de todo esse movimento que foi apertar o botão play e está passando um filme da história. Isso num campo social, no campo estrutural. Na nossa intimidade, nós estamos trabalhando com esse passado, embora não sabemos detalhes. Você está trabalhando o seu passado na sua família, na sociedade, no centro espírita. A minha postura como espírita vai dizer se eu estou em busca de Elias ou se eu ainda fomento, morejo com Acabe, permitindo que a ilusão de Jezabel, que aqui nós vamos despersonalizar, tá, gente? Vamos esquecer indivíduos, vamos falar do que fomenta, das ilusões de Isabel e que me permite desviar de um contexto. Eu conversava com uma amiga ontem, espírita, e ela estava me contando um problema. Aí ela me disse, pois é, né, Carlos Alberto, nós estamos tendo a oportunidade de colocar as nossas reuniões mediúnicas em prática. Um funcionário lá cometeu um equívoco, o marido desequilibrou em função daquilo, e ele não é espírita, e ela foi observando a cena e conseguiu ter uma lucidez de identificar que o indivíduo cometeu um erro, foi um acidente, não foi proposital. E por não ter sido proposital, na verdade caracteriza inabilidade, ponto. Porque ele estava trabalhando para ganhar pão. O complicado da história não foi o indivíduo que cometeu, e sim o marido que desequilibrou. Desequilibrou no sentido de quê? Ele estava fazendo da melhor maneira, o marido se desequilibrou e chegou no ponto de dizer, estragou meu dia. Aí o Elias se manifesta através dela. Ela diz, mas você vai estragar seu dia por causa de uma coisinha desse tamanho? É muito pouco. Mas para ela ter colocado isso em prática, foi um desafio para ela, no sentido de que ela tinha que contemporizar, ela tinha a dinâmica diante da estrutura. Dinâmica, estrutura, o tempo todo. Aí, por fim, ela se recordou de que na semana anterior ela atendeu uma entidade espiritual, através do diálogo, espírita em sofrimento, e ela falou com ele o tempo todo sobre paciência e compreensão. E quando ela associou a postura dela diante do que ela pregou, do que ela profetizou com o Espírito, ela descansou em paz. Falei assim, puxa vida, eu falei para ele e agora eu tive a oportunidade de colocar em prática. Quando diante do desafio, ela não se lembrou que conversou com o Espírito, que falou para ele fazer isso ou aquilo. Não. Foi depois que ela juntou os cacos, que ela foi fazer uma avaliação. Aí ela falou assim, poxa, deu certo. Então, graças a Deus, eu não fui uma falsa, ou eu não exercitei um falso profetismo. Deu aí? Ficou claro? Então, esse quinto anjo tem essa ideia. E o último versículo desse capítulo 9, na primeira parte, que é o 12, 12º versículo, vai dizer assim, depois que fala do escorpião, do cabelo do escorpião, dos animais, que a gente estudou tanto aqui nas últimas semanas, o versículo 12 diz assim, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais.
Então, diante de todo esse contexto, é como se a gente passasse pelo um ai. Mas vem mais dois. Vem mais dois pela frente. E aí que vai preparar a abertura para a atuação do sexto anjo. Então, o versículo 12 passado é já um ai, já caracteriza um plano realizado. Virou passado. A informação nova promove o primeiro ai na testa. Estão lembrados da marca na testa? Os escolhidos são aqueles que possuem a marca. Então, na realização, após a informação, nós vamos como que marcando a testa. No sentido de que você já sabe, você já tem experiência. E para isso você já pode fazer diferente. Ela, na reunião mediúnica, falou para um espírito: ô meu irmão, para que você está perseguindo? Para que você está desarmonizado? Vamos pensar de uma forma diferente, vamos ter paciência. É a informação num plano de elaboração, porque quando ela está falando, Vânia, ela só está elaborando. Palavra determina atitude, ação, ideia. Lembra da dinâmica que o Emmanuel nos ensina no livro Pensamento e Vida? Reflexo esboça emotividade. Emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra, a ação. Quando operamos com essa marca na testa, que está caracterizando o primeiro ai, nós podemos evitar os dois próximos ais. Não significa que você está passando pela prova agora que vai piorar. Como é que fala aí? Nem tudo que está bom pode piorar. Como é que é o negócio? Tem um ditado que fala: nem tudo que está ruim significa que vai piorar ou que vai melhorar. Isso depende da postura de cada um. A definir o seguinte: que existem pessoas que estão esperando a piora. Quer um exemplo? Assiste um jornal. A gente costuma sair do noticiário até com depressão. Por quê? Está apoiado num plano transitório e que caracteriza um despreparo daquele que poderia estar num plano de ação e não apenas de expectação ou de expectativa. O que eu quero dizer? Nossa, mas as coisas só vão piorando. Para ele está piorando. Para outros está assim: poxa, está tudo complexo. Significa que eu tenho que fazer alguma coisa. Só de se movimentar no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa, você já está saindo da vibe da negatividade. Porque você só vai operar se o campo for favorável. Se tiver tudo no céu, todo mundo harmonizado, o que o cristão terá para realizar? Ou o que realizar? É isso que você captou aí do pensamento da expectativa do segundo, do terceiro ai? Sim. Você pode facilitar a trajetória, não ficar sujeito à precipitação dos acontecimentos negativos e tristes, e avançar na direção do amor, que promove a renovação, a transformação moral adequada, e assim nós vamos aplainando o caminho. Evidentemente que o próprio processo de interiorização dessa mensagem para a incorporação, ela promove um ai na intimidade, que é o ai consequente do combate às más tendências, da transformação moral. Mas esse ai, esse processo, é mais suave do que se nós aguardarmos a precipitação dos acontecimentos que vão promover o impacto, que nós costumeiramente costumamos chamar de pagamento, por exemplo, que é um equívoco nosso até de considerarmos que nós aqui estamos para pagar alguma coisa. Não, nós estamos aqui para amar.
resgatar pelo amor. Porque o amor cobre a multidão das complicações. O amor suaviza. Então o elemento não renasce para efetuar, para irremediavelmente sofrer. Não, ele renasce para amar. Essa é a proposta da reencarnação. O renascimento para amar. Que é o amor que promove o descanso. No caso, Alberto citou aí o descanso. O elemento descansou quando ele constatou que ele foi efetivo na mudança. Então, esses ais aí têm essas gradações. O ai da busca pela vivência do bem é mais suave do que o ai do... É o movimento do cordeiro. O movimento do cordeiro. Tudo bem? Vamos ouvir. Inclusive, fazendo só um gancho com o Paulo, o espinho na carne é o ai. Podemos entender como sendo a luta interna, que é essa luta interna que nós vamos conhecer como espinho na carne, é sempre mais suave do que a luta depois pela restauração em função dos acontecimentos. Complexo, não é? Mas os desafios da vida, que são sempre assim mesmo. O assunto, ele fomenta muitas ideias. Eu estou me recordando, eu fiz um estudo numa casa, muita penúria, muito desespero, e as pessoas em busca de, inclusive, de mensagens, cartas, consoladoras, mediúnicas, enfim. E o estudo que nós tivemos que realizar abordava exatamente essa questão do consolo. Então, nós tivemos o ensejo de trabalhar um pouco essa questão do esclarecimento e quebrar um pouco dessa ansiedade, inclusive até para obter recados do além-túmulo. A ansiedade, ela pode precipitar acontecimentos nem sempre agradáveis, não é? Podemos insurgir aí em situações complicadas. E aí nós abordamos um pouquinho esse aspecto educativo do Espiritismo. E quando, no final, uma pessoa nos procurou e falou assim, pô, eu já vim aqui várias vezes, mas hoje eu estou me sentindo renovada. Eu já nem tenho mais, não quero mais ter essa ansiedade em receber uma comunicação. E porque a mensagem do Cristo é a comunicação. Ela que te esclarece. E quando a gente vai percebendo com mais profundidade e mais abrangência os mecanismos da vida, nós começamos a trabalhar naturalmente esse grau de ansiedade, de medo, de culpa. Vai diminuindo. Você vai adquirindo mais segurança. Aí aquela dor que era avassaladora, ela pode até permanecer, mas não com aquela conotação que tinha antes. Um exemplo, alguém desencarnou, sente um vazio, dor, saudade. O esclarecimento, ele não tem objetivo acabar com a saudade do indivíduo. A ideia não é desabilitar o sentimento, não é isso. Mas é muito interessante a gente pensar o seguinte, ele não morreu e nem eu. A vida continua. E tem coisa mais importante de você ter certeza de que o indivíduo continua e você também, e que depois vocês vão se reencontrar? O peso desse sofrimento, ele pode até deixar de existir, pode virar uma motivação, esperança. O indivíduo pode, inclusive, encontrar força para sair para trabalhar. Chico Xavier, quantas vezes dizia, se você quiser honrar a memória de um ente que já antecedeu a grande mudança, faça o que ele fazia, quando a coisa é boa, né? O indivíduo praticava o bem, vai praticar como ele. Ele estudava coisas boas, quem sabe você não vai conhecê-lo mais estudando a biblioteca dele. Agora, não é cultuando roupa. Tem gente que está no luto,
embora a dor do luto seja importante nos primeiros momentos, isso é um outro assunto, não é? Porque tem gente que acha que tem que... Não pode ter a dor do luto. Não, a dor do luto é a humanidade, faz parte. Mas a outra coisa é você ficar passando a roupa do defunto o resto da vida. Tem viúva que coloca florzinha no paletó do marido até hoje. Troca a flor semanalmente. Tem 37 anos, 8 meses, 4 dias, 3 horas e alguns segundos que ele desencarnou. Só para gente quebrar. Só para quebrar. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto de quebrar a robustez, a tensão. Vamos fazer um estudo leve. Anticlímax. Anticlímax. Pegaram aí. Agora, poxa, tem um retrato dele lá. O Arnaldo Rocha, quando o Meimei desencarnou, em um mês... Esses aspectos são muito importantes, porque os sentimentos, eles brotam da nossa intimidade para a nossa felicidade, para a nossa paz. Então, é natural o sentimento de saudade, da lembrança de quem já se foi, mas transformar esse sentimento num sentimento positivo, no otimismo, na esperança. E como o próprio Paulo de Tarso dizia que aquilo que se vê não é feito que é aparente, o próprio sentimento de saudade, por si só, já é uma demonstração de que a vida continua. Sim. Porque se a vida não continuasse, irremediavelmente a morte fosse o fim, eu penso que a própria condição humana, na própria condição humana, ninguém iria experimentar o sentimento da saudade. Mas isso é um aspecto filosófico que nós não vamos tratar aqui. Envolve até uma palestra. O Arnaldo carregava, então, uma foto da Meimei na carteira. Em um mês ele emagreceu quase 25 quilos. Ele estava em depressão. Aí o Chico diz para ele, né? Que era necessário que eles orassem pela princesinha. É diferente. Você ficar ali com aquele retrato, só lembrando e alimentando sentimentos que não vão agregar, que vão te destruir. Então, eu vou fazer a leitura do versículo 13, que nós temos que abrir a sexta trombeta. E aí eu passo para você, Júlio. Tá. Você fecha lá. Tá certo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Então vamos lá, o sexto anjo, Júlio. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Nas anotações que nós fizemos do nosso caro amigo Honório, nós recolhemos o seguinte: essa trombeta representa todo o encaminhamento das providências do plano maior, que redundam naqueles momentos peculiares em que a evolução necessita ser induzida de modo bem definido. Então, nós já estudamos aí a quinta trombeta, que é o plano mental. Na sexta trombeta, nós vamos lidar com as questões na encarnação, na existência física. São as providências que são adotadas pelo plano maior no encaminhamento da nossa existência, dentro do plano da misericórdia divina, porque todos nós aqui no plano físico estamos envolvidos pela misericórdia divina. Então os acontecimentos, as situações, os fatos, são todos com o propósito de fomentarem o nosso progresso e não de fomentar a nossa desgraça, por exemplo, ou fomentarem o pagamento. Não. São estruturações, são componentes que a misericórdia divina, com que a misericórdia divina nos favorece, para o desenvolvimento pleno do que nós já lançamos anteriormente como uma profecia. Por exemplo, quando nós adentramos a doutrina espírita, que nós nos encantamos com o projeto amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é um projeto. E quando nós assumimos para nós
essa profecia, é preciso partir para a prática. Então, todo o conjunto do plano físico, os acontecimentos, a família, o trabalho, todo esse cenário é para promover e para facilitar a concretização do amar uns aos outros. Não tem um ditado que diz que quando nós desejamos alguma coisa, o universo conspira a nosso favor? É nesse sentido. Então a proposta divina é da nossa aceitação resignada e feliz dos acontecimentos, como sendo convites da providência divina para a nossa transformação moral e não para a nossa para o nosso sofrimento. Então a questão nossa é de nós mudarmos o foco de visão, porque há quem veja em tudo isso acontecimentos para que nós paguemos alguma coisa. Vamos repetir isso, que é muito importante. Não. São acontecimentos, são encaminhamentos das providências do plano maior e, evidentemente, que dentro dessas providências do plano maior, certos acontecimentos vão ser mais peculiares e mais fortes ou mais traumáticos, vamos dizer assim, porque esses acontecimentos pontuais, eles vão tocar exatamente na nossa estrutura interna que precisa de ser codificada. Muito bem. Então vamos agora para ser fiel ao pensamento do Honório. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Foi feito um apanhado de algumas abordagens dele sobre esse trecho e vamos ouvir através da voz adocicada de Denise Simini. Vamos. Eu li só a primeira frase. Essa trombeta representa todo o encaminhamento das providências do plano maior, que redundam naqueles momentos peculiares em que a evolução necessita ser induzida de modo bem definido. A profecia trata de um delineamento de movimentos e de acontecimentos dentro das leis que marcam a vida de baixo para cima. O que é de baixo para cima, Denise? De dentro para fora? Pode ser. Pode continuar a leitura. Quanto mais baixo é o nível evolutivo, mais presos ficamos na equação espaço-tempo. Ponto. Equação espaço-tempo. O que define o campo que você opera e na sua visão de tempo. Certo? O tempo é igual para todo mundo, o relógio corre igual, certo? Mas a sua maneira de ver o tempo é diferente. O ocioso vê o relógio passando num ritmo lento. O trabalhador focado, daqui a pouco acabou o dia. O espaço, ele é garantido de acordo com a sua capacidade, com a sua posição, com o seu grau evolutivo. Então, um espírito que tem uma visão mais abrangente, consegue mergulhar mais a fundo nos princípios, lógico que o campo de ação dele será mais abrangente e mais, né? E ele será convidado a trabalhar com, vamos dizer assim, uma educação de mais profundidade. Um professor do ensino básico, ele, em tese, ele tem menos recursos de quem está lecionando num doutorado. Só para a gente pegar só uma ideia básica. O professor que está lecionando com candidatos ao doutorado, ele, em tese, vai ter mais recursos adquiridos pelo conhecimento. A matéria que ele vai estar aplicando tem mais conteúdo, é mais densa. E o educando já passou por estágios anteriores. A desenvoltura para assimilação é diferente daquela dos alunos dos primeiros tempos. Então a vida se faz
mais responsável. As tarefas se tornam de maior vulto, é nesse sentido. Então, baixo para cima, nós vamos pensar o seguinte, os centros de força, nós temos 7 centros de força, desde o coronário até o básico. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele opera nas faixas superiores, ou seja, ele vai caminhando das emoções para o plano da elaboração mental, raciocínio, inteligência, boa condução dos sentimentos. Quanto mais, eu não gosto do atrasado e nem evoluído, porque evoluído cai nas teses rustanguistas e ubaldistas que não tem a ver com o espiritismo. Mas espíritos com um grau de nulibilidade, com um grau de movimentos ainda primários, infantis, infantilizados, inexperientes, ficou claro? Então, esses espíritos vão trabalhar com os centros de forças mais básicos que caracterizam a instintividade. Alimentação, conservação, procriação. Espíritos evoluídos vão estar trabalhando com planejamento, com sentimentos, com virtudes, mas num campo superior. Ou seja, em sintonia com as faixas superiores em Deus. Eu e o Pai somos um, afirmou Jesus. Não é que ele quis dizer que ele e Deus são um mesmo espírito, ou tem uma identidade perfeita. Não. Ele está dizendo o seguinte, o eu inferior, ele já está sob a direção do eu superior. Isso é tudo dentro do campo psicológico, dentro da casa íntima, certo? Já não vige mais tanto o interesse pessoal. Começa a se trabalhar o interesse coletivo, o serviço, o estar candidato para operar numa engrenagem que vai ser mais abrangente. Tudo isso tem a ver com o que a gente está fomentando aqui no Apocalipse todas as manhãs de sábado. Há quantos meses vocês estão vindo? Há quantos anos? Não é? Há quantas décadas? Há quantos milênios? Quem sabe a gente não assistia a Irineu, o cristão, lá na igreja de João, em Lyon, na antiga Lugduni, né? Lugdunum. Assistíamos às pregações do Evangelho de Basílio, de Nestório, não é? Quando Nestório substitui Policarpo, lá nos cemitérios de Roma, e vai pregar o Evangelho, o nosso querido Emmanuel. Pode ser que a gente estávamos lá, filho do Calvário, assistindo. Hoje nós já estamos aqui obtendo informações dos mesmos textos, mas de uma forma mais elaborada. A gente tem mais condição de ouvir. Por quê? Houve um processo de experiência. Nós mergulhamos nas profundezas e estamos emergindo de baixo para cima. Para terminar, senão isso aqui cansa também. Mergulhar no passado, a gente pode estar mergulhando por impacto. Você está sendo convidado a mergulhar no passado. Como? Na convivência com seu marido. Na hora que ele impacta, você vai ter que lidar com o que vai emergir. Então é um convite a mergulhar, é um convite para dentro, não é? Não é isso, Júlio? Os familiares, os trâmites familiares têm esse propósito mesmo. Agora nós podemos mergulhar também. Pode até afundar. Não, até deixa eu pegar uma didática. De novo. Eu vou te dar a didática do texto. Se você está mergulhando pelo impacto do desafio, você está vivendo um ai. É o primeiro ai. E prepara que vai vir mais 2 ais. É diferente quando você mergulha no abismo querendo resolver com conhecimento. Aí sabe o que o senhor faz, seu Cedinho? Ao invés de esperar o impacto da vida, você pega uma mochilinha, bota nas costas, igual o carioca fala. Né? Poxa, um grande abraço aos meus amigos do Rio, do Seja, o pessoal das casas espíritas que nós visitamos, enfim. Nós tivemos um ensejo de trabalhar aspectos assim, muito interessantes, no que remonta
a esse mergulho consciente, porque quando você coloca a sacola nas costas e vai trabalhar para auxiliar o sofredor, você está mergulhando de uma forma a resolver esses problemas. Você não está sendo constrangido ao mergulho, certo? Pois bem, então, essa sexta trombeta anuncia os componentes a serem operados para a libertação. Então é tudo trombeta. Trombeta está anunciando. Temos que operar, certo? Pois bem, agora eu gostaria de trabalhar o texto que vai definir aqui a questão da voz. Porque toca o sexto anjo a sua trombeta e vai ser ouvida uma voz que vinha das 4 pontas do altar. Então aqui vamos ter o componente. Falamos do anjo e trombeta. Agora vamos trabalhar a questão do ouvir a voz, que vem de 4 pontas do altar. Então tem um componente aqui chamado altar. O que é o altar? Daqui a pouco a gente fala. Esse trecho, ouvir uma voz, significa que uma voz que vinha das 4 pontas do altar. Quais são essas 4 pontas do altar? O que é o altar? O que nós podemos falar da ideia do altar? O altar não é o cume? Sim. O altar não representa para nós o denominador, o melhor que nós temos. O altar não representa para nós a busca de um trabalho cada vez mais sutil. Está lá no altar, mas essencial. Não é isso? O altar não representa a subida para Jerusalém? Jerusalém não representa a casa das noções superiores? Desdobra mais o altar para chegar nas 4 vozes, Júlio. O altar é a busca do... Nós temos os símbolos bíblicos. Por exemplo, Abraão 2 vezes subiu ao monte para edificar um altar. Então é o símbolo da própria evolução, em que nós focalizamos o alto e edificamos em função desse foco. Então, o nosso trabalho, por exemplo, o trabalho apontado pela 5ª trombeta, que é o trabalho mental, é da elaboração de um foco mental diferenciado. Porque o nosso foco, o foco da nossa mentalidade normal, da humanidade, é o foco do bem-estar material, que é natural. Inclusive os espíritos nos afirmam que o bem-estar ele vai aumentar, vai se aumentando sempre, mas a nossa mentalidade ela não pode estar só focada no dia a dia, no terra a terra. Então nós precisamos altear o nosso foco, a nossa mentalidade, para viver os planos superiores, que são os planos que vão trazer de cima para baixo da nossa intimidade a felicidade definitiva. Porque de baixo para cima nós estamos elaborando os componentes, a estrutura do altar do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Então nós precisamos focalizar o alto. Para focalizar o alto, aí que se encontra um paradoxo muito interessante, ou até um sistema até meio contraditório, que para focalizar o alto eu tenho que focalizar o próximo, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo, então eu buscando amar ao próximo como a mim mesmo, que representa amar a Deus, representa a busca pelo alto. Então a própria doutrina espírita, principalmente, e associada ao Evangelho, evidentemente, não é uma doutrina alienante. Ela não nos propõe a retirada do plano físico, para o encontro com Deus, como normalmente nós aprendemos nas experiências das religiões tradicionais. O foco do Evangelho, o foco de Jesus é o plano social, ou seja, a inserção no plano social, mas
qualificada, inserção qualificada, pelo amor. Porque o verdadeiro sistema de elevação espiritual é do amor em operação. E para aplicar o amor em operação constante, eu estou inserido na sociedade, no meio familiar, no trabalho, na sociedade de um modo geral, pelos impactos que vão ser proporcionados pelos vários temperamentos com os quais nós vamos lidar. Então, em meio esses vários temperamentos simbolizados aí pelas 4 pontas, que é o plano social, é bastante heterogêneo, em que nós somos chamados, pela convivência, a elaborar os vários aspectos do sentimento nobre. Então, é um trabalho desafiador. Porque esse trabalho na convivência, no plano social, na família, que nós estamos vendo hoje que a família é um grande desafio, né, Denise? A família é o grande desafio. Todos nós aqui experimentamos, num ou no outro grau, na própria família, a dificuldade da ascensão. Porque nós costumamos querer buscar a ascensão meramente no plano do altar, que é no templo religioso. Então nós temos aqueles movimentos muito comuns no nosso meio espírita, dos irmãos que buscam com muita ênfase a elevação espiritual dentro da casa espírita. Então nós temos os elementos que estão todos os dias, quase que 24 horas do dia, na casa espírita. A família ficou para trás. E depois, quando o elemento desencarna, não vai chegar no mundo espiritual... Não tem o centro, não tem a família. Não tem o centro, não tem a família. Ele fica fora de órbita lá, porque ele fica sem lugar. Então, é necessário voltar para o âmbito da sexta trombeta, que é o mergulho da reencarnação. Então, meus irmãos... Aí vai trabalhar na assistência social e vai falar assim, ai meu Deus, não tem recurso, não tem trabalhador, ai que dificuldade. Porque pode parecer para quem nos observa de fora, estudando Apocalipse, nós estamos buscando aqui o plano da alienação absoluta. Não é? Até o Honório, até que eu brincava muito com isso, eu não participei lá com você, como você participou dos estudos, mas eu me lembro dos áudios, que o Honório dizia assim, que o povo, olha lá, o que esse povo está fazendo estudando Apocalipse, sábado de manhã, lá no Grupo Espírita Emmanuel? Nós estamos aqui regimentando valores, para que quando chegarmos lá no plano social, do desafio, a gente tenha a força, tenha o incentivo, tenha o beneplácito dos amigos espirituais para levar. Porque tem gente também que estuda Apocalipse para levar o Apocalipse para dentro de casa, né? Para chegar em casa e chutar o balde. Não, eu estudei no Apocalipse e nós estamos destruindo as estruturas, eu vou começar aqui dentro de casa. Chuta o balde, promove lá a confusão. Culto no lar, todo dia, agora é assim, assado. Um amigo me disse assim, que ele é o profeta do Apocalipse, está dentro de casa. Um dirigente do centro espírita, né? Ele contou que ele tinha saído com a família, que ele tinha ido numa festa, tinha dançado, etc. Aí ele falou que o dirigente espírita chegou para ele e falou assim, mas isso não... Você está indo contra o Evangelho. Aí ele falou assim, contra o Evangelho? Por quê? Não, porque nós temos que nos dedicar agora à iluminação, à espiritualização. E estas coisas são coisas mundanas. Então Jesus estava todo errado, porque Jesus foi... Então, é aquela história de querer moralizar as pessoas, querer consertar o mundo. E outra coisa, é óbvio que tudo dentro da razoabilidade, do bom senso, do equilíbrio, mas nós temos os momentos de trabalho, nós temos os momentos de leitura, de estudo, temos os momentos de divertimento. Se não for assim, a vida se torna um propósito muito chato. E os espíritos, eles estão querendo que a gente descubra a melhor maneira de viver. E não é se alienando que você vai descobrir isso.
é passando pelos ais, pelos testemunhos, inclusive das escolhas, porque essas escolhas vão sendo trabalhadas à medida em que você tem a oportunidade de estar diante da fartura, do banquete, das ofertas. Então hoje você tem oferta da internet, você tem oferta de todo tipo, para que você possa fazer igual Maria, né? Escolher a melhor parte. Cláudia, você está querendo falar? Tá. Estou percebendo. Ele está com o microfone na mão, para que você está com o microfone na mão aí? Vamos embora. Não, é esse aspecto do campo operacional, né? Ele é fantástico. Eu gosto muito de uma fala sua que você diz assim, já disse aqui várias vezes, ninguém muda ninguém. Né? E esse é o grande desafio da gente, aceitar que ninguém muda ninguém. A gente muda a gente, né? O jeito de ver a situação. Mas ninguém muda ninguém. E aí a gente fica naquele plano de tentativa, de sofrimento, de repetição, esperando a mudança do outro, porque você tem uma incapacidade de mudar a forma de você ver o outro. Aí você não sai daquele ciclo de sofrimento. Né? E aqui a gente busca recurso para romper essa dificuldade que é tão grande da convivência familiar, da convivência no trabalho, da convivência de uma forma geral, né? Porque botar o pé aqui dentro é muito bom e não dá vontade de ir embora, né? Porque você sobe ao monte, ao altar, mas descer do altar, você tem que vir toda hora ao monte buscar os recursos para descer, porque senão a caminhada ela vai ficando dificultada. É por isso que a gente pode imaginar que o tempo de trabalho, normalmente, para o grande público, para a maior parte das pessoas, é um percentual de minuto dedicado à devoção. Eu vou chamar devoção, que é um termo católico antigo da fé. Chico dizia, sempre quando questionado, né? Chico, como é que eu faço? Eu tenho muitas tarefas em casa, mas eu queria mais envolver no centro espírita. Aí o Chico dizia, meu filho, minha filha, primeiro a obrigação, depois a devoção. Então é óbvio que como espírita, ele não é remunerado. Isso, o expositor, o dirigente, o médium, não somos sacerdotes diferentes que temos uma profissão de fé. Então eu tenho que ganhar o meu dinheiro, o meu trabalho, eu tenho que ter minha profissão, eu tenho que me dedicar a ela, porque a gente vê por aí também espíritas que têm a profissão, mas são muito mais espíritas do que representantes da profissão, porque é um campeonato de apresentações midiáticas que a gente fica assim, tem tempo lá para dedicar ao trabalho? Então fica um alerta, e nós não estamos falando isso aqui no sentido destrutivo, nós estamos chamando a atenção dos nossos amigos que possam acessar esse vídeo. Cuidado, cuidado, você tem filho, você tem filha, você tem esposa. Arnaldo Rocha sempre dizia para mim, Beto, quando estava light era Beto, né? Beto. Quando o bicho pegava. Não, mas aí era o Honório que me chamava de Carlos. Quando ele me chamava de Carlos, eu até ajustava a cadeira. Que nem a mãe quando chama o filho pelo nome todo. Aí complica. Aí... Mas o Arnaldo dizia, olha, primeiro a família. Eu lembro que eu viajava muito com a unificação, pela União Espírita Mineira, a gente atravessava esse estado para cima e para baixo. Aí eu contava para ele, lá atrás, né, empolgado, Arnaldo, fui para tal lugar, assim. Meu filho, mas primeiro a família, viu? Depois eles crescem e você viaja. Isso, o que nós estamos trazendo aqui como reflexão? Que a gente vem aqui para a casa espírita, para o espiritismo, num percentual muito menor do que o percentual que o trabalho exige. Cuidar da casa, cuidar da sua profissão, se preparar, se relacionar, estar integrado nas atividades sociais, porque o tempo passa. Mas caso Alberto ir lá encontrar com aquele povo da minha família é uma luta. Eu falei assim, olha, vai, porque daqui a pouco não vai ter mais esse povo. Daqui a pouco o tempo passa. O povo desencarna, ou você também pode antecipar. E aí? Como é que tu vai olhar para trás, hein, Vânia? E falar assim, aquele tempo,
Aí costuma lembrar com saudosismo, né? Que tempo bom, não volta mais, não volta mesmo. É, isso aí. Não volta, passou, já era. O que fica é a experiência. Então, nós precisamos de refletir sobre isso. Por quê? Júlio, voltando, ouvi uma voz que vinha das 4 pontas. Para pôr no resumo, que significa que as 4 raças se espalharam pelo orbe, instaurando um sistema de orientação para os seres. São o sustentáculo de segurança. A pirâmide se assenta sobre 4 bases que projetam para o alto, na direção do infinito. Então, essas 4 pontas aqui do altar, no âmbito social ou sociológico, no que remonta à história da Terra, nós tivemos 4 raças que fundamentaram a história do planeta. Semana que vem nós vamos desdobrar mais esse assunto. Mas os egípcios, a casta dos hindus, os hebreus e os arianos, que são um desdobramento dos hindus. Não é? Os arianos, que pelo canal migraram para a Europa, para fundamentar a parte organizacional, intelectual do planeta. Então, essas 4 pontas representam aspectos que fomentaram a estrutura do planeta no que remonta à civilização. Da mesma forma que, na nossa intimidade, podemos trabalhar as 4 pontas do altar como a base da pirâmide. Pirâmide, 4 facetas. Pirâmide, casa mental. Os 4 animais que já estudamos. Os 4 animais trabalhados aqui anteriormente. Não é? O leão, o homem, a águia, o cordeiro. São 4 elementos. As 4 forças antigas, né? O fogo, a água, a terra, o ar. Os 4 elementos da alquimia. Né? Essas são ideias que definem para nós o 4 como símbolo da reencarnação. São pontos que vão definir, então, o quê? Orientação e sustentação. Segurança. E é a segurança do altar. Então, agora vamos trabalhar o altar. Leia para nós, Denise. O altar é o denominador das 4 pontas. O altar é o melhor que temos. Quando se fala em altar e no que está no altar, no que se busca no altar, trabalhamos num processo cada vez mais sutil. Encontramos no Evangelho: eis que subimos para Jerusalém, que representa a procura de um novo território vibracional. Eis que subimos para Jerusalém na direção do templo. É uma busca mais específica. Eis que vamos na direção do altar, definindo que adentramos cada vez mais na intimidade da própria... do próprio. Do próprio. Da própria estrutura. Da própria estrutura. E no altar temos o elemento que justifica o altar, que é adorado, enaltecido. No altar de muitos se encontra o próprio eu. Então, observem bem, essa gradação aí, ela vai nos ajudando cada vez a sutilizar mais. Então, primeiro Jerusalém. Em Jerusalém vamos encontrar o templo. Jerusalém ficava no alto do monte, como fica até hoje. Como fica. Então, Jerusalém representa a cidade santa. Em Jerusalém, como uma cidade, tem o templo. Então, você chega na cidade, depois você vai para o templo, do templo você, conhecendo a estrutura do templo de Jerusalém, são vários compartimentos, desde aquela ala que fica todo mundo, onde tem aquela passagem de Jesus,
Jesus, com os vendilhões do templo, Do templo. no átrio, onde que se comercializava. Então, a definir o seguinte: por estar no templo não significa que já há sublimação. Então, dentro do templo tem gradação. Esse templo nós podemos trabalhar... Você vai contar os vendilhões do templo. Os vendilhões. Os animais soltos ali. Nós podemos trabalhar, nesse contexto, o próprio movimento espírita. Nos dá uma ideia muito boa. Então nós temos... Kardec explica que são vários tipos de espíritas. Quem são os espíritas? Kardec define. São aqueles que acreditam nos espíritos. Da doutrina dos espíritos. Esses são os espíritas. Então nós podemos encontrar aos milhões de espíritas. Inclusive, em outras religiões existem simpatizantes do espiritismo. Então, se acreditam nos espíritos, eles são espíritas mesmo, de uma certa forma, frequentando o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o que for. Desculpa. A religião que é a sua escolha. No espiritismo, aqueles que dizem: eu sou espírita, eu frequento o centro espírita. Aí a gente vai encontrar uma gradação que vai também ir diferenciando. Conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico, escolhas por afinidade. Existem espíritas que são espíritas frequentadores de reuniões públicas apenas. Vem à casa espírita para receber o passe, é o suficiente, faz muito bem, beleza. Existem aqueles que frequentam, mas já se sensibilizam para fazer alguma coisa, contribuir com o centro de N formas. E existem aqueles que já se interessam no processo da mudança, no sentido de se comprometerem com estudos, com grupos de trabalho, certo? Existem aqueles que já vão, de uma certa forma, sendo convidados para tarefas mais amplas, de mais responsabilidade, na direção, na orientação, seja num campo administrativo, seja num campo doutrinário. Nós estamos aqui, de uma certa forma, estudando, mas estamos também aqui orientando pessoas. Existem corações que estão acessando, que de repente nunca pisaram numa casa espírita. Então observem o universo da internet, como ele vai abrindo para nós N questões. E para ir apertando o parafuso, existem aqueles que estão realmente compromissados com a renovação moral, que estão se dedicando à purificação dos seus sentimentos, da qualificação nas relações. Que são os espíritas que vão compreendendo com mais, vamos dizer assim, com mais inteligência o espiritismo. Então, é o trabalho interno que começa a dar frutos. O indivíduo passa a falar de uma forma mais eficiente, não é? Antes falava para destruir, agora está falando para edificar. A sua conduta já está focada na solidariedade. E não estamos falando aqui, observe bem, de santidade, de fanatismo, nada disso. Mas algumas coisas são básicas. São básicas. E nos dias atuais, é importante a gente falar que hoje, se estamos sendo convidados a rever conceitos e comportamentos, nós podemos hoje incluir não só o que antes era realidade, o trato olhando no olho, mas também as relações pelas redes sociais, que passou a ser também um território de atuação das pessoas. Então tem pessoas que não se relacionam em sociedade por uma série de razões, porque não podem, porque moram sozinhos, porque estão distantes, e passam a frequentar, por exemplo, a internet, onde elas vão encontrar todo um mercado para se comprar, para se adquirir mercadorias. E essas mercadorias que eu estou simbolizando aqui são as relações. Então, nós podemos
ter atenção redobrada a nosso grau de comportamento, de manifestações. Então não se concebe, a gente está falando aqui de fraternidade e na internet está atacando pessoas. Está fazendo um movimento de destruição ao que o outro está operando. Com aquela ideia de intolerância, com aquela ideia de partidarismo, de ideologias que fecham portas. Então, tudo isso nos chama atenção, porque à medida em que a gente vai qualificando o mundo íntimo e as nossas ações, naturalmente nós teremos mais, vamos dizer assim, assessoria espiritual. Teremos uma sintonia mais eficiente com aqueles que são os agentes do bem. Então, imagine um médium. Lá fora ele briga com todo mundo na internet, ele faz futrica, ele ataca instituições. Aí vem para o centro espírita: Senhor Jesus, adocique o meu coração, poetize as minhas palavras, não é? Que eu tenha bondade para cuidar do sofredor. Os espíritos vão utilizar o instrumento? Vão. Porque o beneficiado geralmente sempre tem merecimento, né? Mas que instrumento estarei sendo eu? O indivíduo agitado, briga com todo mundo lá fora, chega na reunião mediúnica e quer ser um violino extremamente afinado. É lógico que o violino vai precisar de afinação. E essa afinação nem sempre é fácil. E pode, inclusive, dificultar até o nosso atendimento. Então, observe, a casa espírita para nós, esse altar, ele vai estar se referindo à essência do altar, nem tanto ao sacerdote. Porque tem um altar e tem um sacerdote. Por trás do sacerdote tem a essência do sacerdote. Então nós estamos em busca dessa essência. E qual que é a essência que todos nós nos felicitamos, nos inebriamos? Não é a essência do Cristo? A essência do amor? É essa essência que pacifica. Então a gente tem que ir devagarzinho, com calma, com perseverança e vencendo cada degrau, cada etapa, para atingir o ponto que é hoje para nós o ideal. Para terminar? Que não termina? Que é ideal hoje, amanhã já não vai ser mais. Porque depois que você chegar mais perto, você, eu pensei que era isso. Não, tem mais, eu quero mais, eu quero melhorar cada vez mais. Fala, Cláudia, para a gente ir caminhando. Não, dentro dessa ideia nova da autonomia que Revolução Espírita traz, vocês vêm trazendo, todo esse contexto de estudo de Apocalipse, estudo de Evangelho, de aprimoramento, isso tudo busca dar efetividade ao reino de Deus está dentro de nós, né? A gente subir a Jerusalém, chegar ao altar, ir no templo, mas tudo interno, dentro da gente. Trazer isso do externo. Hoje é externo, por enquanto, que antes não tinha busca nenhuma, agora tem uma busca exterior, mas mais para frente, com o caminhar, que isso vem de dentro. Onde que está o altar? Né? Tá no templo interno e eu consigo acessar ele de qualquer lugar. O estudo e a busca de recurso para construir esse altar dentro da gente e ser autossuficiente. Sem dúvida. Então, quando você está falando, eu estou ouvindo. Da forma com que eu te ouço, eu posso estar em busca de Jerusalém ou eu posso descer para o abismo que caracteriza o meu campo de trabalho. Como assim? Quando eu estou prestando atenção com interesse, eu estou dando um passo adiante, porque eu estou abrindo a minha mente. Eu estou elasticizando-a. Estou abrindo o campo. Se ele tinha uma dimensão tal, quando eu estou prestando atenção em você, eu estou procurando ampliar esse campo de ação. Certo? Assim fazendo, portanto, eu estou treinando para subir um patamar. Quando eu coloco, além
do interesse, um movimento de sentimento do bem. Nesta atitude, eu estou iluminando esse movimento. Então você pode ampliar, mas você pode ampliar iluminando. Emmanuel tem uma frase extraordinária a ser estudada, por sinal, o Felipe Stabile me mandou um artigo do Martins Peralva, na década de 80, sobre esse título. Para frente e para o alto. Essa é a frase de Emmanuel. Então, quando você está abrindo a sua mente, você está caminhando para frente. No sentido de prestar atenção no que ela está dizendo. Porque ela está me oferecendo elementos, certo? Mas fazer isso com bondade, agora a Cláudia vai falar. Que bom que a Cláudia vai falar. Eu vou prestar atenção. E ao mesmo tempo permitir que haja sentimentos. É complexo explicar isso. Mas no momento que ela estiver falando, você operacionalizar os seus sentimentos no sentido de criar afinidade com ela e com a ideia dela. Se a ideia dela não bater com a tua, isso não vai mudar a ampliação, a iluminação. Você vai só discordar. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Então, ir para o alto é iluminar. Você só acende, você só eleva o seu padrão com o sentimento, não é com a sua inteligência, com a sua cognição. Com a sua cognição você está trabalhando para interpretar. Mas isso não vai ser suficiente para te colocar numa morada superior. Complicado, hein? Não é não. Não é não. Obrigado, Vânia, você me ajudou. Porque todo mundo aqui falou que é. A Vânia falou, não é não. Obrigado, Vânia. Mas é isso mesmo. Complicado não é. O problema é que a gente demora para... Roberto. Que a Vânia está dizendo, que ela está sem microfone, que complicado não é, que é só uma questão de ter paciência para elaborar no tempo e no espaço. Pode ir lá. Agora, se você emitir algum julgamento diante do diálogo que você teve com a Cláudia, aí você vai para o abismo. O julgamento no sentido destrutivo. Sim. Então, uma coisa é assim, eu discordar da Cláudia. Não, Cláudia, eu não concordo com você. Uma outra coisa eu não concordo com você, abismo. Porque aí é o orgulho, aí é a inabilidade, aí é a arrogância. Aí não é um debate, passa a ser uma batalha. A batalha que te joga para baixo. Aí, e complica essa batalha depois, porque terminou, Cláudia foi embora, eu chego para Denise e falei assim, você viu, Denise? O que Cláudia falou? Não, e você quer ver piorar ainda? Que antipática que é a Cláudia. Aí, olha, não só foi pro abismo, foi lá mas pro altar do abismo. Aí até argamassou, aí o altar do abismo fecha circuito com as trevas, aí sai as trevas, junta com a galera aqui da terra e vamos chicotear, vamos atacar. Milênio de atraso. Gente, nós estamos falando isso. Isso é um assunto tão delicado, mas ele é tão importante. E ele é tão prático. Ele é tão real. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Nós estamos nessa lida há 30 anos. E eu estou há 40. Sou mais velho. Espiritismo. Espiritismo, graças a Deus, a gente põe o espiritismo para fora na nossa ação. Não perfeição, mas dedicação, esforço. Esse é o espiritismo nosso, esforço. Ponto. Qualidade é outra coisa. É dos competentes, que nós não nos julgamos. Todo o esforço que a gente faz, ele movimenta o quê? É uma ideia de abrir os horizontes nossos e de quem está procurando, e ao mesmo tempo colocar luz, porque a gente faz com sentimentos, a gente faz com o coração. E a ideia é que
quem acompanhe entre nessas linhas, mesmo que discorde do que é dito. Porque é legal você discordar, faz parte. Pô, essa ideia não bateu. Essa ideia bateu, vamos trocar. Porque todo mundo aprende com todo mundo. Ninguém é forte o suficiente só. Nós somos fortes quando nos unimos em torno de um ideal que agrega pessoas. Então, diante de todo esse esforço, quem acompanha, assim, seja das redes sociais, das transmissões, ou alguns que frequentam a casa espírita, pensam que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples. Basta fazer uma prece, reuniu, acendeu a luz. Então, assim, não é bem assim. E por ignorância, muitos criticam a maneira de fazer, não o que está sendo feito, a maneira de fazer, porque não se afiniza. E é natural, isso é bom, como existem muitos que apoiam, que dão audiência, e graças a Deus a audiência nossa, puxa vida, nos deixa extasiados, porque não nos sentimos dignos. Eu costumo dizer que eu viajei pelo estado de Minas afora, aí, atendendo grupos de estudo, preparando dirigentes, viajava para lá, eu gosto muito do exemplo de Almenara, que eu tenho muito amigo em Almenara. Almenara era o lugar mais distante que a gente ia, 600 e tantos quilômetros de carro, de ônibus, com dificuldades. Eu chegava lá, graças a Deus, Almenara é uma cidade muito quente, muito caliente. E muitas vezes a gente chegava lá, fazia um estudo para 10, 15, 20 pessoas. E a gente sempre fez com muita alegria. Então hoje, você aperta um botão, solta uma transmissão aqui, tem aqui 5, 10, 20 mil pessoas acompanhando ao vivo. Aí eu brinco dizendo o seguinte, que uma transmissão que a gente faz costuma significar aí décadas e décadas de trabalho que nós não conseguimos fazer nem 1%. E em todos os movimentos, você sempre se depara com a pedra que se atira. E geralmente ela é projetada por incompetentes, por despeitosos, por ciumentos, não é? Que não se candidatam a fazer, porque a gente faz porque a gente foi só corajoso. O Zé Aparecido, da Rede Amiga Espírita, começou com uma máquina fotográfica. A gente começou há 8, 10 anos atrás com o Clay, vamos gravar um áudio, trouxe um gravadorzinho que eu guardo ele até hoje. Aí depois o Gino chegou com a câmera. Aí agora, aí aparece o Igor, não, eu edito. Isso tudo assim, ali no corredor. E hoje nós temos, graças a Deus, a estrutura que não temos. E vocês não têm noção que existem pessoas que quando o Zé Aparecido projeta essa transmissão, só dele lançar o programa, já tem uma pessoa que dá um dislike. Sempre tem um... Toda a programação que o Zé Aparecido faz, a gente já sabe disso. E eu fico orando por quem faz. A programação é feita algumas vezes uma semana antes. Ele fez a programação, a pessoa já deu dislike. Existem pessoas que entram no programa para atrapalhar, e são espíritas. Porque quando entra pessoas de outras religiões, a gente entende, ou pessoas que navegam pela internet, que é um território de ninguém. Todo mundo entra, não existe dono. E a crítica, os ataques nesse sentido, eu acho que até é legal, porque de uma certa forma tá... Agora, quando parte de espíritas, aí eu fico pensando que espíritas que são esses. A gente viaja pelo país, existem pessoas que mandam cartas para dirigentes que estão nos recebendo. Vocês sabiam disso? Nós estamos lançando livros. Aonde que nós vamos? O Júlio sabe disso. Pessoas endereçam comunicados na internet para tentar desautorizar o trabalho que a gente faz. Chico Xavier falava que são adversários gratuitos. A gente sabe que não são gratuitos. Na verdade, o indivíduo que entra num circuito desse, primeiro, ele está doente. Na incompetência, nas psicopatias, na inabilidade ou nas suas infantilidades. Isso é enfermidade.
enfermidade. E saem por aí fazendo palestras, escrevem artigos sobre espiritismo. Se nós formos considerar no capítulo 3 do livro dos médiuns, no método, item 28, o que Allan Kardec considera espírita cristão, nós ainda estamos longe dessa definição, que são os que ali aceitam, que não só admiram o aspecto moral e filosófico, mas aceitam todas as consequências. A gente gravou um programa sexta-feira passada e ao vivo nós recebemos a visita de Divaldo Pereira Franco. Lucas Milagres, nosso amigo, colocou o Divaldo para assistir e durante a entrevista o Divaldo entrou para mandar um abraço. Naquele momento nós estávamos enfrentando um problema seríssimo e o Divaldo, sem saber, mas sendo médium, disse: ô meu filho, eu quero te ver aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente tem uma relação de respeito, de amizade doutrinária. Nem tudo que o Divaldo faz eu concordo, eu acredito que nem tudo que eu faço ele concorde, mas nós somos parceiros, nós trabalhamos juntos. E nós, como espírito, nós temos que apoiar uns aos outros, porque cada um faz do seu jeito. Não existe o jeito certo ou o jeito errado, cada um faz do seu jeito. O que nos importa é a fidelidade doutrinária, é a seriedade, é a fidelidade, é a perseverança. Nós estamos falando isso, tá? Não com um tom de desabafo, mas no sentido de mostrar um pouco que o que está por trás dessa cortina são desafios seríssimos. Influências espirituais, Vânia, você nos acompanha na internet, sabe? Internet cai, equipamento estraga. Eu, toda vez que chego para fazer uma transmissão, é uma luta para se configurar equipamento. Não pense que chegar aqui, apertou o botão, está tudo funcionando e a gente está navegando aí no mar das vaidades. Com isso, eu convido vocês a sentarem na cadeira da reflexão e verificar que tudo que vocês estão fazendo, que todos nós aqui temos uma tarefa muito definida e muito importante, que é a sua tarefa. Cada um tem a que precisa. Essa tarefa ela tem que ser feita com muito amor, com muita devoção, com muita entrega, com muita paciência, com muita perseverança e, acima de tudo, preparados precisamos estar para os embates. É o ai aqui. Esse anjo anuncia muitos ais, porque todo tipo de impedimento para que a gente não faça, vai acontecer. O telefone toca na hora do evangelho no lar. Chegou alguém que foi te visitar, o síndico te chamou no momento que você está saindo para a reunião, o carro que estragou, o outro que bateu o carro indo para a palestra, né? Porque tomou uma fechada, porque a culpa não foi dele. Né? Estou contando a história do Júlio. Todo tipo de problema vai acontecer para que a gente não continue. E o grande lance é que a gente está permanecendo. Vai ter dia que você vai desanimar, não vai acontecer nada. Hoje é sábado, eu vou dormir até mais tarde. Eu assisto pela internet. Pelo menos pela internet eu assisto. Ótimo que você está pelo menos pela internet, você está assistindo. Por que o desânimo bateu? Já aconteceu, e acontece comigo. Você vem assim, a toque de caixa, né? Você vem debaixo da pressão. Costuma ser os dias que a gente sai melhor. Poxa vida, valeu o esforço. Porque eu saí bem. Influências espirituais. O indivíduo me procurou essa semana para pedir orientação para vir a FIAC. Aí ele me falou assim: olha, eu sei que você é espírita, eu sei que você é uma pessoa dedicada, eu já tentei de tudo. Quem sabe é o espiritismo que vai me ajudar, porque eu estou sentindo que eu estou com encosto. Quer dizer, ele está na linguagem dele dizendo que está com influências espirituais negativas, que está tudo complicado na vida dele. E por mais que ele se esforce, ele não consegue. Por mais que ele ore, porque ele é de outra religião, ele não está conseguindo solução. Aí ele fala assim: eu posso ir na casa espírita com você? Porque eu tenho convicção que você faz um trabalho sério. Então eu confio em ir com você. Isso equivale. Você ouviu uma expressão dessa? E todos vocês, por certo, já ouviram e vão continuar ouvindo.
Porque esse esforço que está sendo feito, ele repercute, ele vai criando uma aura em torno de ti. E independente de vaidosos, de críticos, daqueles que só olham para o nosso passado, que nos conhecem, sabem que não somos boas bisca, e eles estão falando a verdade, estes aí serão convencidos por eles mesmos e não pelo nosso trabalho. Mas tem muita gente sofrendo nesse mundo. E o nosso foco tem que ser estas pessoas. Essa é a voz que vem das quatro pontas, a voz dos filhos dos Calvários. Foi por isso que eles vieram, né? É. Fala, Cláudia. Tudo que você está falando aí, você estava falando e está me vindo um painel mental muito acentuado de um campo que o trigo está tentando germinar, um campo muito fértil, com uma plantação de trigo tentando, e uma nuvem de gafanhoto imensa, tentando impedir o crescimento e o florescimento da terra fértil, né? Veio, o tempo todo você está falando dessa imagem de uma forma muito nítida, da quantidade de gafanhoto tentando abafar o florescimento do produto da terra fértil. Ô, Cláudia, a gente não tem dúvida que você está vendo esse painel no seu campo mediúnico, né? Nas suas percepções. Porque a ideia é essa, e o gafanhoto está aqui no texto, né? O gafanhoto, todo armado, a gente estudou sobre ele. Bem aparelhado. Bem aparelhado. E aí, Júlio, nós que lidamos em reunião mediúnica... Esse gafanhoto não é mais um gafanhoto do tempo de Moisés, esse é um gafanhoto já que cresceu no tempo. Aí usa laser. O gafanhoto hoje usa laser. Usa poder mental. Antes o gafanhoto atuava com as armaduras da época. Então, se a inteligência se desenvolve, a moral se robustece, né, se dinamiza, as técnicas para tentar impedir também se tornam sofisticadas. André Luiz nos oferta um banquete, né, de informações nesse sentido. Lembram do Gregório, da Legião, nas regiões inferiores do livro Libertação? São justiceiros. São justiceiros. E muitas vezes eles estão cobrando. Eles estão cobrando em função do passado. Então, um exemplo. Ontem você foi um líder religioso que conduziu indevidamente. Hoje você está com o microfone fazendo palestra espírita. Vamos pensar assim. Existem aqueles que vão assistir com afinidade porque te conhecem, porque são amigos, pode ter sido até... fizeram parte do mesmo grupo, certo? Existem aqueles que são simpatizantes, que estão à beira do caminho, que estão recebendo a mensagem, estão sendo tocados para que eles se vinculem a outros grupos de afinidade. E são etapas, né? A gente vai percorrendo etapas. Terça-feira nós recebemos o Alan aqui do Sheila. Ele terminou a palestra, ao invés de eu comentar o estudo, eu fiquei falando, Alan, lembra daquele tempo? Ficamos lembrando. Amizade, um período que eu vivi, e a FEAC nos permite isso. Então não tem protocolo aqui para fazer tudo assim. Mas existem aqueles que estão observando o que está sendo feito do mesmo jeito que observavam antes. Você era judeu, caldeu, eles eram lá fenícios, bárbaros. Então eles não estão olhando para você como alguém que está lutando para ser cristão. Eles estão olhando para você, olha lá, romano, olha lá, nós batalhamos, ele tirou a vida. Entenderam o que eu estou dizendo? Estão olhando para nós conforme o nosso passado. Então você não tem como exigir que ele olhe para você com o que você quer ser. Ele está te observando como você está na concepção dele. O trabalho é de cada um. Então essa renovação, vamos voltar. A renovação, por isso, a gente tem que colocar um espelho para o tempo todo estar observando o que nós precisamos de progredir. Ponto. Porque o Divaldo nos falou semana passada que todo ataque é medalha que condecora. Medalha que condecora. Então, quando o indivíduo te chama, trata você como fingido, como hipócrita, ou aquele que está indo para o centro, mas não adianta fazer porque eu te conheço. Isso é medalha que está te condecorando. Você está incomodando. Está dando certo. Você está mudando. Isso está incomodando. Então nós temos que valorizar esses testemunhos.
porque temos muito o que fazer diante do futuro que nos aguarda. Semana que vem promete, viu, Júlio? Porque nós vamos estar trabalhando as 4 raças, os 4 grupos. Nós vamos estar falando dos egípcios, vamos estar falando dos hebreus, vamos estar trabalhando os hindus e vamos estar falando da era ariana, porque são os arianos que têm hoje a responsabilidade de conduzir os destinos do planeta. Por isso é que tudo migrou para a Europa, para os Estados Unidos, a tecnologia, as estruturas, a ciência vai se desenvolvendo, e ao mesmo tempo o movimento sagrado de um resgate histórico. Que a tecnologia está favorecendo que a gente traga os hebreus, que a gente traga os hindus, que a gente traga os egípcios, e a gente tenha recursos para caminhar na direção de Jesus, que é o protótipo da nossa evolução. Eu agradeço de alma e coração a todos vocês. Peço desculpa aos amigos internautas, porque eles sabem que não depende de nós segurar a internet. Pedimos desculpas aos amigos da rádio, que perderam o sinal, mas logo daqui a algumas horas o vídeo vai estar completo e disponibilizado também na nossa nuvem do Vimeo, porque no YouTube ele vai ficar partido, mas a gente publica o Vimeo com o vídeo completo. Que Deus nos abençoe, que esses gafanhotos sejam educadores, sejam amigos, que não adianta buscar só as flores, nós precisamos de entender a importância das dificuldades. Eu gostaria de pedir para desejar um bom final de semana para todos, convidá-los para o dia 18 estarem aqui conosco na FIAC, para a gente oferecer para vocês o livro do Calvário à Redenção, e oficialmente o livro será lançado para o Movimento Espírita de Belo Horizonte no dia 25 de maio, na leitura do BH Shopping, com a presença inclusive do pessoal da Aliança Municipal Espírita. Temos distribuído convite para diversas casas de BH e será um momento muito especial. Aí eu convido vocês a ir no lançamento e se prepararem, porque vocês no shopping mesmo, vocês podem entrar do lado, na sala de cinema, e assistir o filme Allan Kardec. Vai ser uma festa, Kardec e Chico Xavier. Muito obrigado, Regina. Faça a prece final por nós, vibrando por todos que sofrem, e em agradecimento pelo apoio espiritual desta audiência também dos irmãos que nos acompanham aí semanalmente. Bom dia para todos. Bom dia.